Então, quem for chegando, já manda um oi para eu saber quem está aqui comigo. E a gente vai começar então. Seguinte, pessoal. Primeiro de tudo, o que é um score B2, Gabi? Para quem já está estudando para a prova, já está um pouquinho mais familiarizado, provavelmente já sabe do que eu estou falando. Mas quando a gente fala de score B2, a gente está falando de uma pontuação que você vai atingir na prova. Então, um score é uma pontuação de nível B2. O que é um nível B2? Existe, quando a gente está, né, pensando em aprender uma nova língua, existe uma convenção de quais seriam os níveis daquela língua, quais os níveis de proficiência e de conhecimento você pode atingir naquela língua que você está estudando. Existem, na verdade, 6 níveis no total. Eu já tenho uma live, na verdade, aqui falando sobre cada um desses níveis, que são o A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, no total, a gente tem 6 níveis, que são divididos basicamente em básico, intermediário e avançado. Aqui no básico, a gente pode ter o iniciante e o básico. No intermediário, a gente pode ter o intermediário e o intermediário avançado. E no avançado, a gente pode ter avançado e seria o que a gente chama de proficiente. Então, quando a gente fala do TOEFL ITP especificamente, o TOEFL é uma prova que vai avaliar somente 4 níveis, que é o A2, o B1, o B2 e o C1. Então, o B2, ele é o equivalente para a gente aqui na tabela ao intermediário avançado. Então, é aquela pessoa que já está assim, ó, caminhando para o nível avançado em inglês. Mas, novamente, se você não tem como meta um nível intermediário avançado, continua aqui comigo, porque a gente vai passar por todos os níveis até chegar no B2. Não tem como a gente simplesmente pular, seria ótimo, né? Eu sou iniciante, vou pular para o intermediário avançado. Seria ótimo se isso pudesse acontecer, mas infelizmente a vida não é bem assim. A gente precisa passar por todos os passos, e aí a gente vai passar aqui também. Então, quando a gente fala de B2, o que seria atingir um score B2 no TOEFL ITP? Seria equivalente a tirar uma pontuação entre, vocês conseguem ver os números aí? Entre 543 e 626. A nota mínima da prova do TOEFL ITP é 337. É até engraçado, algumas pessoas têm essa dúvida, né? Geralmente as provas avaliam ali de 0 a 100, por exemplo, ou de 0 a 1000, enfim. Mas a prova do TOEFL ela vai de 337, que é a nota mínima, e 677, que é a nota máxima. E aí, dentro de todas essas pontuações possíveis, quando você tira qualquer score, qualquer nota, qualquer pontuação entre o 543 e o 626, você é classificado dentro do nível B2, ou seja, você vai receber uma comprovação dizendo que você tem nível de inglês intermediário avançado. Independente se você tirou 543, 550, 600, 610, todas essas notas te classificam dentro do nível B2, intermediário avançado. Inclusive, esse é um nível bem interessante, assim, da gente falar sobre ele, porque existem 2 pontuações muito comuns que são exigidas em alguns editais que fazem parte desse nível B2 e que, inclusive, tem a Lene aqui, é uma das alunas. Lene, no seu caso, o 550, né, que é a nota máxima ali do PDPI, ela tá dentro do intermediário avançado, que é o B2. O pessoal que está pensando aí no doutorado sanduíche, às vezes a CAPES exige 543, que é também um score de nível B2, que é o intermediário avançado. Às vezes você não se identifica com a nota ou com o nível,
Então, a gente pode pensar na prática, né? Na teoria, um B2 significa uma nota, um número. Mas na prática, o que significaria você ter um nível de inglês intermediário avançado? Então, de acordo com essa conversão que existe, se você é uma pessoa de nível intermediário avançado em inglês, o que você conseguiria fazer utilizando a língua inglesa? Você seria capaz de compreender a ideia principal de textos complexos, tipo artigos, notícias e etc., incluindo aqueles textos que têm temas mais técnicos na sua área de especialização. Então, se você é da engenharia, se você tem um nível de inglês intermediário avançado, você seria capaz de ler artigos da sua área. São textos mais complexos, inclusive textos mais técnicos na sua área de domínio. Outra coisa que você pode se identificar, talvez, é que você consegue interagir com outras pessoas em inglês com um certo grau de fluência e espontaneidade. Você tem gente que fala assim, sabe, eu quero falar inglês assim sem ter muito que pensar, né? É o nível de fluência que é mais espontâneo. Então, quem é classificado em um nível intermediário avançado tem essa fluência, essa espontaneidade maior na hora de interagir com outras pessoas em inglês. Além disso, uma pessoa de nível intermediário avançado, em teoria, né, de acordo com o CFR, que é o quadro de referência para classificar esses níveis, você seria capaz de produzir um texto claro e detalhado. Então, você conseguiria escrever um texto claro e detalhado sobre diversos assuntos, né, independente do assunto. E, inclusive, nesse texto, talvez incluir ali pontos de vista sobre uma questão. Então, você pode incluir o seu ponto de vista, se você concorda, discorda e etc. Então, essas são algumas das coisas, algumas das habilidades que você tem quando você chega dentro de um nível intermediário avançado em inglês. Então, a gente falou da teoria e a gente falou da prática, o que significa ser classificado em um nível B2 de inglês. E aí, voltando um pouquinho no que eu falei no início, quando a gente pensa no score B2, não tem como nós simplesmente pularmos as etapas. Uma pessoa que tem um nível de inglês A2, ela consegue chegar no B2? Sim, é possível. Todo mundo consegue evoluir na aprendizagem de uma língua. Então, eu consigo sair do A2 e para o B2, eu consigo sair do B1 e para o B2, só que tudo isso depende de etapas. Eu não posso simplesmente passar do A2 para o B2. Em algum momento eu vou ter que passar pelo B1 e aí pelo B2. Então, quando a gente fala de atingir um score B2, o que vai acontecer? Aqueles conteúdos mais básicos, de nível A2, por exemplo, eles são igualmente importantes. Eles são igualmente importantes, porque de fato eles são a nossa base. Sem uma base muito bem construída e fortalecida, boa noite, Suélio, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Então, sem uma boa base, uma base fortalecida de conhecimento de inglês, dificilmente a gente vai chegar em um nível mais avançado, como é o caso do B2. Então, tenham isso em mente. O B2, como dizem, né? O B2 de hoje é aquele que foi o A2 um dia, foi o B1 um dia. A gente vai evoluindo.